O tema da mensagem dessa manhã é chamando Deus de Pai. Amém? Diga comigo, chamando Deus de Pai. Então eu quero hoje tentar abrir a você um leque de um conhecimento que infelizmente tem caído no esquecimento da igreja. Chamar Deus de Pai. Hoje nós precisamos refletir profundamente sobre isso. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? O que de fato Ele representa na minha e na sua vida? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? O que de fato Ele representa para nós? Será que é apenas quando nós pensamos na pessoa de Deus, você e eu ainda temos aquela mentalidade infantilizada de um velho de barba branca, que está muito ligado ao Noel do final do ano, de um Deus presenteador, de um Deus que apenas nos presenteia, e se Ele não nos presentear, então Ele não é Deus. O que representa a pessoa de Deus para mim? Qual é o conhecimento que eu tenho da pessoa de Deus? E eu fiquei preocupado nesses dias, porque nós temos vivido nesses dias uma relativização da pessoa de Deus, muitos chamando Deus de qualquer coisa. Os nossos adoradores do Brasil e fora do Brasil, chamando Deus de você, chamando Deus de cara, chamando Deus de brother, e dizendo que isso se chama intimidade. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque esses dias eu estava conversando com alguns levitas, e nós estávamos dialogando sobre isso. Mas pastor, tem determinados termos, determinadas notas, que não dá para colocar Senhor, que não dá para colocar Pai. Então, você é uma forma... Eu falei, irmão, eu até consigo te compreender quando você está querendo me explicar isso. Quando a gente está falando de Deus, dependendo do que você está fazendo, numa nota musical, colocando um vocal sobre uma música, eu posso até compreender, apóstolo Rogério, que cabe um você, quando eu estou falando algo que Deus fez. Então, no contexto de toda a canção ou da mensagem, pode ser que entre um você sem ofender a santidade de Deus. Mas quando eu estou falando com Deus, quando eu estou falando com Ele, não cabe você. Quando eu estou falando com Ele, não cabe cara. Quando eu estou falando com Ele, não cabe brother. Porque isso não é intimidade. Isso é falta de conhecimento de Deus. É esconder-se por trás de uma falsa santidade, de uma falsa intimidade. Eu sou tão santo, eu sou tão íntimo, que eu chamo Deus do que eu quiser, e Ele aceita. Eu quero dizer para você que biblicamente Ele não aceita. E eu tenho ficado preocupado com isso, porque essa relativização tem afundado a igreja de Cristo, de uma maneira tão terrível, que as pessoas perderam o temor de Deus. Mas hoje temos que ir mais profundo e aprender com Jesus quem é Deus. Pastor, Jesus é Deus? Sim. E nós vamos aprender com Ele, que veio em forma de filho, para nos ensinar quem Ele é, quem é a manifestação do próprio Pai, e como o Pai merece, deve e gosta de ser honrado pelos seus filhos. Qual é a forma que nós devemos tratar a Deus nas nossas vidas? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, João capítulo 14. João 14, verso 6. Gostaria que meus queridos da mesa de som ficassem atentos, que eu vou precisar que vocês usem bastante o telão aqui para nós, porque eu vou trabalhar de uma forma diferente essa mensagem hoje. Eu quero que você entenda essa mensagem hoje. Eu quero que você saia daqui
com ainda mais entendimento de tudo aquilo que nós já temos recebido há anos aqui, que somos uma igreja da palavra. Mas hoje eu quero que você entenda o porquê que nós temos que aprender a chamar Deus de Pai. João 14, verso 6 até o verso 13 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, presta atenção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe então Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Muitos de nós estamos como Felipe, estamos diante do Pai e não reconhecemos o Pai. Jesus estava falando: eu e o Pai somos um. Você olhou para mim, você olhou para o Pai. Você vê a minha atitude, você vê a atitude do Pai. E Felipe fala: então me mostra o Pai, só me basta isso. Aí Jesus fala: o que é isso, Felipe? Eu estou diante de você e você me faz uma pergunta dessa? As obras que eu faço são as mesmas obras do Pai. Se você não acha que as minhas atitudes, a forma que eu estou caminhando ao teu lado, não demonstra o amor do Pai, o poder do Pai, a graça do Pai, a presença do Pai, pelo menos pelos sinais que são feitos, então creia. Porque o Senhor ainda diz, na verdade, quando Deus fala, o Senhor fala, na verdade, Ele está dizendo, é a mais absoluta verdade. Por isso que ele usa duas vezes, na verdade. Ele diz assim: não há dúvida, não há variação de dúvida, não há sombra de dúvida no que eu vou te falar. Ele diz: vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E tem um porém: as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ele já estava dizendo assim: ó, eu vou ter que morrer, vou ressuscitar e vou voltar para a Trindade, continuar trabalhando. O Espírito vai permanecer na terra, mas eu e o Pai vamos estar juntos, somos um. E ele está dizendo o seguinte: tudo quanto você pedir em meu nome, o Pai vai conceder a você. Por qual motivo? Para que o Filho seja glorificado. Então tudo que eu faço nessa terra, tudo que eu peço, tudo que eu clamo, e toda atitude que eu tomo, tem que ser para a glória, honra e louvor do nome de Jesus, porque Ele é o Senhor, e Ele é a manifestação do Pai na própria terra, na terra. Então quando eu vejo uma palavra como essa, o que eu tenho para dizer para você? Deus é Pai, porque é a forma que Jesus trata o Senhor. Quando eu leio isso aqui, mas entenda algo nesse dia, porque a dificuldade de muitos de nós, mesmo após a entrega, uma entrega real para Jesus, é chamar Deus de Pai. A gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente se arrepende dos nossos pecados, levanta a mão, chora, mas quando a gente vai orar e vai chamar Deus de Pai, dá um nó na garganta. A gente fica com dúvida. E quando eu paro para pensar, eu acho que muitas vezes não é a dúvida que Deus é Pai, a dúvida é que a gente é filho. E quem tem problema de filiação, tem problema de paternidade.
Então muitas pessoas entregaram a sua vida realmente para Jesus, mas não conseguem chamar Deus de Pai. Sendo que a revelação de Deus como Pai é a forma mais sublime de reconhecer quem verdadeiramente Ele é. Porque eu entendo uma coisa: o conceito de Deus Pai está sendo tão distorcido em nossos dias, que parece que quando chamamos Ele assim, sabe o que parece? Que somos menos crentes, que somos religiosos, que quem trata Deus como Pai, pastor Anildo, quem fala, oh meu Pai querido, Deus amado, meu Pai, parece que é religioso, parece que está errado. Que quem fala, ai cara, eu te amo, oh Deus, o Senhor é mó brother, parece que esse tipo de pessoa é íntimo, e eu que chamo Ele de meu Pai, parece que eu sou religioso. Satanás inverteu as coisas. Parece que chamar Ele de cara, de brother, de qualquer coisa, de você, de não sei o que lá, é intimidade. E chamar Deus de Pai parece que é religiosidade. Parece que eu estou errado quando eu chamo Ele de Pai. E tudo que o diabo quer é que eu e você percamos a referência de Deus como Pai. Porque se eu não tenho Ele como Pai, automaticamente eu não sou filho. Porque eu só posso ser chamado de filho se Ele for o meu Pai. Eu tenho filhos, eu tenho um nome, mas o meu filho não me chama pelo meu nome. Por quê? Porque se meu filho me chama pelo meu nome é desonra. Meu filho não chega para mim e fala, e aí Marlon? Ô Marlon, você vai comprar alguma coisa para mim? Me dói, só de falar isso para você me dá vontade de chorar. Porque eu não consigo imaginar o meu filho me chamando de Marlon. Eu não consigo imaginar minhas filhas me chamando de Marlon. Porque eles são tão íntimos comigo, mas tão íntimos comigo, que eles não me chamam pelo nome que qualquer pessoa nessa terra me chama. Eles me chamam de Pai. Porque eles têm o meu sangue. Eles foram gerados, antes de ser gerado dentro da minha esposa, eles foram gerados dentro de mim. Então, irmãos, eu não posso imaginar uma geração que tem medo de chamar Deus de Pai, que acha que é religioso chamar Deus de Pai. E eu tenho me preocupado com isso, porque a forma mais sublime é chamar Deus de Pai. Pois o termo Pai não é mais para os íntimos hoje, sim, para os religiosos. Isso é inadmissível. Tem pessoa fazendo live, tem pessoa fazendo vídeo, jogando na internet, pastores, líderes de grandes igrejas dessa nação e de fora da nossa nação, dizendo que quem toma essa atitude é religioso, está querendo oprimir você, porque você é livre em Deus, e porque você é livre em Deus, você pode chamá-lo do que você quiser, porque agora você é filho. Ei! Só é filho quem tem Ele como Pai, e quem tem Ele como Pai o chama de Pai, tem prazer em chamá-lo de Pai, sabe de quem é filho, por isso o chama de Pai. Não dá qualquer nome, não dá apelido. Isso não é carinhoso, isso é desrespeitoso. Quando a gente começa a criar, gerar um nível de intimidade, quanto mais intimidade nós temos com uma pessoa, mais nós lhe tratamos bem e não mal. Pelo menos era para ser assim. Nosso Deus, Ele é soberano pela palavra de Deus, sim ou não? Ele é criador, Ele é todo poderoso, Ele é santo, Ele é tudo, mas isso e tudo muito mais do que a Bíblia nos diz que Ele é. Mas o mais sublime e tremendo é chamá-lo de Pai. Ah, Senhor, o Senhor é tremendo, o Senhor é soberano, o Senhor é excelso, o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso. Beleza, você está dizendo tudo que Deus fez, são os sinais deles, você está dando pejorativos a Deus, e não está errado, está na Bíblia. Mas o mais sublime, o mais profundo é chamá-lo de Pai. E quando eu vejo isso, eu olho para a Bíblia e eu fui estudar muito a palavra de Deus. E eu comecei a descobrir coisas dentro da Bíblia que eu nunca tinha visto. E uma coisa que eu quero que você entenda
é que no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai somente 8 vezes. Em todo o Antigo Testamento, apenas 8 vezes. E nessas 8 vezes que ele é chamado de Pai, a conotação do hebraico, eu tenho um professor de hebraico aqui, a conotação do hebraico, quando ele é chamado de Pai, é como se a conotação do hebraico dá o status de chefe, de criador. Esse é a conotação do hebraico. Não é o pai como o pai que cria, o pai que gera, o pai do carinho. É o pai chefe, é o pai criador. E foi apenas em toda a velha aliança 8 vezes. E para que eu e você pasme, Jesus veio e quebrou esse paradigma no Novo Testamento. Porque tudo começou com Jesus. Jesus veio nos ensinar tudo que é correto. Veio pegar a sombra do velho e transformar em realidade no novo. E o que acontece quando Jesus chega? No Novo Testamento, Deus é chamado de Pai 272 vezes. Na velha aliança, 8, com a conotação de chefe e criador. Na nova aliança, 272 vezes. Só no livro de João, são 156 vezes. Isso nos mostra uma grande diferença, sim ou não? 156 vezes, Deus não sendo chamado de Deus, sendo chamado de Pai, 156 vezes, apenas em um livro da Bíblia, enquanto em todo o Velho Testamento, 8 vezes. Mas essas vezes, ao qual ele é chamado aqui, todas as vezes ele é chamado de Pai, com um significado diferenciado, com o significado de Abba. E nós vamos aprender sobre isso nessa manhã. O que deixava os religiosos da época mais furiosos era isso, é que Jesus se referia a Deus como um Abba. E o que significa Abba, pastor? No termo do aramaico, significa algo ainda mais profundo, mais íntimo. Sabe o que significa Abba no aramaico? Papai, papaizinho, não é nem pai. No aramaico, Abba significa papai, papaizinho. Qual é a conotação? De uma criança pequena buscando o colo do pai. Isso deixava os religiosos loucos, porque Jesus não chamava Deus apenas de pai, ele chamava ele de Abba, chamava ele de papai, chamava ele de papaizinho. E os religiosos da época ficavam loucos. Por quê? Porque eles não pronunciavam nem o nome de Deus. E Jesus vem quebrando tudo, dizendo assim: a partir de hoje, Ele não é aquele Deus que está lá no céu, distante, longe, com um raio na mão. Se você pecar, Ele taca na tua cabeça, e se você for bonzinho, tira um saco das costas e te dá presentinho. Não, Ele falou: agora é um Deus de intimidade, agora é um Deus de paternidade, agora é Pai. Eu estou aqui, Felipe, eu estou perto de você, eu estou olhando nos teus olhos, o Pai está aqui. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o Pai, eu estou aqui, eu sou a tua salvação, eu sou a tua cura, eu sou a tua libertação, eu sou a tua transformação, eu sou o teu Pai, eu sou a tua segurança. É isso que Jesus veio fazer. E os religiosos ficavam loucos. Eu quero te dizer algo hoje muito interessante, e essa é a frase que eu disse no culto, quando eu falei sobre filhos, herança do Senhor. Jesus nunca, diga comigo, nunca chamou Deus de Deus. Não, pastor, que isso, pastor? Mas que isso? Como assim? Existem vários textos que Jesus chama Deus de Deus. Não, existe um único texto, e você e eu vamos aprender aqui hoje o porquê que Jesus chama Deus, e Ele não chama de qualquer jeito ainda. É um texto muito interessante, que é o Mateus 27:46. E o que Jesus diz nesse texto, Mateus 27:46? Ele está pendurado na cruz, Ele está no leito da sua morte física, Ele está no ponto da morte. E Ele lança uma palavra em alto e bom som, que aqueles que estavam abaixo
das cruzes, na beira da rua, ouvem o que ele diz. E ele diz o seguinte: e perto da hora nona, então Jesus exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta. Então, pastor, ele não fala aí Deus meu, Deus meu? Até esse momento, Jesus nunca chamou Deus de Deus, a não ser para comunicar algo, para dizer, responder alguém que estava falando sobre Deus, ou perguntando algo da pessoa de Deus. E ele falava, e aí ele usava o termo Deus, mas quando ele ia falar com Deus, ou ia falar algo da intimidade dele com o Pai, ele só falava, Abba, meu papai, meu papaizinho. E por que ele diz então isso nesse texto? É isso que eu quero pregar para você hoje. Jesus nunca chamou Deus de Deus, só chamou Deus de Pai. Então por que ele falou isso nesse texto? Tem que ter alguma coisa. Eu fui atrás, eu falei, Deus, o Senhor me ensine, porque eu quero aprender, porque é impossível tantas vezes ser chamado de Abba, e no momento da crucificação, será que Jesus iria lhe desonrar, como a manifestação do Pai e ele na manifestação do Filho? Existe um motivo porque Jesus fez isso, e nesse momento, e é o único momento de todo o Novo Testamento que Jesus fala isso. O propósito aqui desse texto tem um propósito. O propósito é se cumprir e trazer a memória dos fariseus e de todos os demais religiosos que ali estavam, e também da multidão que ali os rodeava, um texto bíblico muito importante, que talvez você nunca leu na sua vida, e está na Bíblia. Salmo 22, o salmo da crucificação de Jesus. Uau, pastor, já falava sobre a crucificação de Jesus? Meu irmão, a crucificação de Jesus fala desde Gênesis, só que em vários salmos fala sobre pedaços da crucificação de Jesus, mas o Salmo 22 é um salmo quase que inteiro falando sobre a crucificação. Então por que Jesus usou esse termo? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Para trazer a memória dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos que estavam ali, da multidão que o rodeava, todos que ali estavam. Jesus estava dizendo naquele momento: ei, eu vou te trazer a memória, que esse momento que está acontecendo aqui, já estava escrito, e vai trazer à tua memória quem eu sou, e o que eu estou fazendo. Eu não sou um qualquer, já estava escrito sobre mim, e sobre essa situação, e sobre esta atitude que eu deveria tomar. Então tem um contexto, tem um motivo porque ele falou isso. E quando nós lemos o Salmo 22, eu gostaria agora que a mesa ficasse atenta para jogar no telão para nós. Eu vou ler alguns versículos salpicados aí dentro para ir direto no assunto, porque é muito grande. Mas quando eu leio o Salmo 22, versículo 1 diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Ficou já legal assim? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido. Então o salmo abre dizendo aquilo que Jesus gritou na cruz. Jesus não gritou isso porque ele agora ficou nervoso, porque agora ele estava angustiado e não aguentando a pressão, se revoltou agora na cruz. Não. Porque eu fui buscar alguns estudos antigos, alguns novos. A pessoa dizendo assim: não, Jesus estava tão angustiado nesse tempo, ele estava assim, num tempo de tanta opressão, os últimos segundos na cruz, que o grito da alma ele deu, e ele chamou: Deus meu, meu irmão, não, Jesus não é carnal, nele não há pecado, nele não há dúvida, não há variação de dúvida. Tudo que Jesus fez e cada palavra que ele disse nessa terra tem um propósito, tem um contexto e tem um alvo, o meu e o teu coração. Então a atitude que Jesus toma aqui na cruz não é de alguém angustiado, de alguém que está nervoso, de alguém que se revoltou na cruz, de forma alguma. Tudo tem um propósito, e esse texto vai mostrar muita coisa para nós.
Porque não é só o verso 1. O verso 1 bate com Mateus 27, 46. Está falando para nós a frase áurea que nós estamos lendo aqui: Deus meu, por que me desamparaste? Mas olha o que diz o verso 7 e o verso 8: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Você já leu isso na Bíblia? Mateus 27, verso 39, verso 40. Jesus crucificado, as pessoas passavam, olhavam para ele, meneavam a cabeça, e os religiosos diziam: diz que é o rei dos judeus? Saia daí, porque se sair daí, nós vamos crer em você. É isso que o Salmo está dizendo para nós. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam nos seus lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Jesus está discorrendo os salmos na cruz. Olha o que diz o verso 11: não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Mateus 26, do 38 ao 39, enquanto ele suava gotas de sangue. Foi um momento que a Bíblia diz que o seu espírito estava angustiado, sua alma estava angustiada. Aí é esse termo aqui: não se distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Mateus 26, 38 e 39, coloca para mim na tela. Você vai ver Jesus pedindo isso para os discípulos: não saiam de perto de mim, venham orar comigo, a minha alma está aflita, eu estou angustiado, não me deixe sozinho. Quando ele volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Ele diz: ei, vocês não podem orar nem uma hora comigo, não me abandone. É isso que ele está dizendo aqui: não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, a crucificação está chegando, e não há quem me acuda. Ele sabia que naquele momento a obra precisava ser completa, feita por ele. Ninguém ia se atravessar, nem o Pai iria fazer algo neste momento. Olha que coisa interessante, Jesus trazendo à memória daquele povo o que estava escrito nesse salmo que eles já haviam lido. E ainda diz no verso 13: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça. Aqui entra o chicote, o azorrague, aquilo que eu já preguei para vocês há dias atrás. Aquele chicote de várias tiras, de várias pontas, que quando batia no corpo de Jesus, dilacerava, arrancava pedaços da carne. Ele está dizendo: é como uma mordida de leão, é como a bocada de um leão, arranca pedaço, dilacera. Eu estou com o meu corpo aqui de que maneira? Dilacerado. E você vai se surpreender com o que ele diz aqui ainda no texto. Olha o que diz no verso 14: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Está aqui a resposta para onde que a lança entrou. Como água e como cera estava o meu coração. Eu preguei sobre isso também. Só que ele diz o seguinte: os meus ossos se desconjuntaram. Aí você vai estudar a prova científica da medicina legal que fizeram sobre a crucificação de Jesus. Existe uma prova científica dentro da medicina legal que todo homem crucificado como Jesus estava, nos punhos com os cravos e nos pés, os seus ombros saíam do lugar, porque o peso do seu corpo em 6 horas tiravam de 23 a 30 centímetros entre o tórax e os ombros que estavam ali amarrados e as mãos que estavam pregadas, e nenhum osso se quebrou, mas foram todos desconjuntados, tanto os seus ombros, seus joelhos e seu tornozelo. E o texto está dizendo para nós, muito claro: e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração se fez como cera e se derreteu dentro de mim. Quando o soldado parou ao lado e furou,
esse coração ao qual está dizendo para nós no texto aqui, derramei-me como água. Quando foi furado, o que saiu de dentro? Água e sangue. Olha Jesus contando toda a história para eles. Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ei, eu estou querendo trazer à tua memória o Salmo 22, o que está acontecendo aqui, vocês já sabiam. E ele ainda diz, verso 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Na crucificação, o que Jesus disse? Eu tenho sede, minha boca está seca, eu preciso de água. E eu ministrei sobre isso aqui também. O que ofereceram para ele? Vinagre, uma bucha e um caniço de isopo. E você já aprendeu sobre isso. Se não ouviu, ouça as mensagens anteriores. Da onde veio aquilo? De dentro de uma latrina. E Jesus não bebeu, mas ele diz: eu tenho sede, minha boca está seca, minha língua está colada no céu da boca. Ele conta até esse detalhe aqui. E ele ainda diz o seguinte, verso 16, preste atenção, olha que coisa tremenda: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Por quem Jesus estava cercado? Ladrões, tinha vários, mas o que a Bíblia conta é um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ele diz: eu estava rodeado de malfeitores. E no momento que eu estava rodeado de malfeitores, o que fizeram? Pregaram minhas mãos e os meus pés. Jesus estava dizendo: eu estou aqui, ó. Esse é o momento. Malfeitores, mãos pregadas, pés pregados. Jesus trazendo a memória dos religiosos. Verso 17: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Olha que coisa interessante. Quando falou sobre como se fosse uma mordida de um leão, ele diz que dilacera a carne. E nesse texto aqui ele diz o seguinte: todos estão me olhando, me encarando, ficam olhando para mim, estaticamente me encarando. Por quê? Porque os meus ossos estão aparecendo. Sabe o que é isso? A carne toda rasgada, as pernas rasgadas, o tórax rasgado, as costas rasgadas, o braço rasgado, a face rasgada, a cabeça rasgada, e as pessoas olhando estático para aquele homem que estava ali, e que não era um homem comum, era o próprio Deus manifesto em carne, o próprio Abba, o próprio Pai, se entregando por amor a eles, mostrando os seus ossos, totalmente desconjuntado, os ossos saindo para fora da carne. Meu irmão, Mel Gibson fez um bom filme, mas não chegou perto. Ele está dizendo: meus ossos aparecem, eles ficam olhando para mim, eles ficam me encarando. E olha o que diz o verso 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Fizeram isso com Jesus? Sim ou não, irmãos? Pegaram a túnica dele e rasgaram em 4 partes. A sua veste sacerdotal, o seu manto sacerdotal, não tinha como rasgar, e ele valia muito. Então o que fizeram? Lançaram sorte. Vamos ver quem vai ficar com esse manto sacerdotal, que não tem como ser rasgado. Ele está dizendo: ei, já estava escrito, o que acabaram de fazer comigo? E olha o que diz o verso 24. Isso aqui é tremendo. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o viu quando lhe gritou por socorro. Teve um ladrão na cruz que fez isso, sim ou não? Lucas 22, do 42 ao 43, mostra essa cena para nós. Um ladrão desdenhando: sai daí, tira nós daqui. E o outro diz: você não teme a Deus? Nós estamos errados do que nós fizemos, mas ele nada deve. Ele não fez nada para estar aqui.
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa foi a pergunta, a proposta, o desejo do coração, o reconhecimento do senhorio de Jesus. Coloca lá para nós, Lucas 22, 42, 43. Olha que texto lindo, que texto tremendo, que detalhe desse texto. Lucas 22, 42, 43. Rapidinho. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Pula. Então lhe apareceu um anjo do céu. Não, está errado, perdão. Acho que eu anotei o texto, o outro texto aqui. Deixa eu pegar o texto. Quarenta e 43 de Lucas 23. Não 22, perdão. Muda lá. 23, 42 e 43. Diz o seguinte: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto está dizendo para nós no verso 24, que ele não desprezou e nem abominou a dor daquele aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você teve reconhecimento de quem eu sou. Eu sou o Senhor, a manifestação do próprio Deus na terra, se manifestando em amor, demonstrando quem é o Pai. Jesus veio à terra para nos salvar e nos libertar, nos mostrando quem é o Pai, e não um Deus distante, um Pai próximo, um Pai de carinho, um Pai que nos dá colo, um Pai que não nos abusa, um Pai que não nos bate erroneamente, um Pai que nos ama. E o Pai que ama, corrige. Mas a correção não é para a morte. A correção não é para machucado. A correção é necessária. Por quê? Isso é disciplina. Me coloca em discipulado. Me põe na linha. Esse é o nosso Deus. É um Deus que é Pai. Só Jesus só chamava Deus de Deus nesse momento por causa desse propósito. Esse texto só nos prova mais ainda que para podermos chamar Deus de Pai e sermos chamados de seu Filho, temos que entregar a vida a Jesus e aceitar o seu sacrifício pleno e completo na cruz. Esse texto só me prova isso, que eu preciso voltar urgentemente para Jesus, que eu preciso me banhar no sangue ao qual Ele derramou, porque a obra dele foi plena, foi completa, não tem outro. Esse texto só me atrai para a presença, só me ensina que Ele é Pai e que eu preciso tomar um posicionamento de filho, e basta. Lendo esse texto de Salmos, nos deparamos com algo muito interessante que eu falei para vocês no verso 14, sobre o desconjuntar dos ossos, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você. Tenho algo interessante para te dizer aqui. Você já parou para pensar quem foi aquele homem que Jesus tomou o lugar dele na cruz? Porque existia um ladrão de um lado, um ladrão do outro, mas a cruz que Jesus foi crucificado não era dele, porque Jesus não tinha cometido crime, e era somente por crime que alguém seria crucificado. E quando você vai buscar dentro da história, ler sobre os historiadores ou contos rabínicos, você vai ver várias coisas. Um dos contos rabínicos interessantes do hebraico que você vai ver, que ele diz o seguinte: quando uma pessoa cometia o crime, ele não ia automaticamente para a cruz, tinha todo um processo. E o que era feito nesse processo? Quando ele matava, quando ele fazia algo hediondo, o eitão da sua casa, a viga que sustentava a sua casa, era usado para a cruz
que ele iria usar. Então isso quer dizer o quê? A casa dele era desmontada, vinha abaixo. Quem estivesse morando lá perdia. Por quê? Por causa do crime dele, ele ia ficar sem a viga que sustentava a casa. E essa viga que seria o lugar onde ele seria crucificado. Isso não está na Bíblia, isso é um conto. Isso são histórias. Como historiadores como Flávio Josefo, como Tácito, tem alguns escritos sobre isso. Então eu não posso lhe dar garantia de 100% disso, mas é algo para parar para se pensar. Então teve um cara que cometeu crime, e foi um crime hediondo, porque Mateus 27, 16 ao verso 21, diz para nós sobre esse cara. Que cara é esse? Se chama Barrabás. Quem era Barrabás? Ele era um cara que lutava contra Roma. Ele era um cara truculento. E esse texto diz para nós que ele era conhecido das autoridades já. Era um bandido conhecido. E ele tinha acabado de cometer, ele tinha matado alguém, ou o grupo dele tinha matado alguém. E ele, como líder, foi levado à crucificação. Então, se esse escrito histórico é real, a casa de Barrabás tinha sido derrubada. E alguns outros entendimentos desses contos, ou desses escritos históricos, fala que a cruz, ela já era preparada. Enquanto o cara era julgado, a cruz era preparada. E como as vigas eram grossas, eles não atravessavam os cravos nas mãos, nos pés das pessoas, e atravessavam a madeira. Eles já preparavam um furo, para não ter muito trabalho. Então, dentro dessas histórias, diz que a parte de cima da cruz era a qual a pessoa com o seu flagelo tinha que levar. Não era a cruz inteira, como a gente vê, é a parte onde as mãos ficavam. Aquela outra parte fixa já estava no local. Então provavelmente a cruz não era para Jesus, era para Barrabás. E eles dizem o seguinte, que o tamanho de Barrabás e de Jesus não era o mesmo. Então, dentro desses contos, dizem que esse termo que é usado para desconjuntar os ossos, não é apenas esse ao qual ele ficou dependurado na cruz, seus ombros, seus braços saíram do lugar. Mas quando ele foi para ser crucificado, os braços dele foram arrancados do lugar, e ele foi crucificado com os braços deslocados. Isso é um conto. Então presta atenção. Jesus tomou um lugar de um cara que se chama Barrabás. A cruz não era para ele, aparentemente na mente humana, mas Jesus sabia que era para ele. Mas o que é mais interessante é que o nome Barrabás tem um significado lindo. Esse homem chamado Barrabás, o nome dele no hebraico significa Bar-Abba. E no aramaico significa Bar-Abas, que significa filho do pai. Bar, filho. Abba, pai. Para o nosso português ficou Barrabás, mas no original é Bar-Abas, ou Bar-Abba. É o filho do pai. E se a cruz foi feita para o filho do pai, então Jesus falou, ela é minha. Se a cruz é do filho do pai, eu sou o filho do pai, porque eu vim ensinar você que Deus não é um Deus distante, não é um Deus qualquer, não é um nome Deus lançado ao vento, Ele é pai, e eu vim na manifestação de filho, então essa cruz é minha. Mas quem era esse cara? Ele era um ladrão, ele era um assassino, ele era um mentiroso, ele era um roubador. E quem ele representa? Eu! Esse homem pode dizer, Jesus tomou o meu lugar, Éder. Ele pode dizer verdadeiramente, ele é o cara que pode dizer, Jesus tomou o meu lugar, Rogerinho. Porque a cruz estava pronta. Ele estava preso há dias, ele não foi preso naquela hora. A cruz foi preparada, a casa dele foi derrubada dentro desse conto histórico. Ele não tinha mais casa, então estava lá preparado, o furo estava preparado. Mas entrou Jesus no meio da história,
E no meio da multidão, os religiosos que não gostavam de chamar Deus de Abba, de papai, de papaizinho, incitava a multidão e dizia: solte Barrabás e mate, crucifique Jesus. E a multidão gritava, e a multidão gritava, e enquanto aquela multidão gritava, e Jesus fez todo esse processo, enquanto ele está pendurado, aí ele grita o que nós lemos aqui: Deus meu, Deus meu. Jesus só queria trazer à memória deles que estava tudo pronto, estava tudo certo. O que estava acontecendo ali não era um equívoco, não era um erro. Ele veio para arrancar a cada um de nós, os ladrões, os usurpadores, os mentirosos, os assassinos, para nós não precisarmos mais derramar sangue, nós não precisamos mais andar crucificado, não precisamos mais carregar a cruz, não precisamos mais andar de joelho, não precisa mais sacrifício humano. Ele já pagou o preço, ele já nos ensinou a chamar Deus de Abba, papaizinho, papai querido. É isso, irmão. Ele já pagou o preço, ele já nos ensinou. Ele está dizendo: ei, eu tomo o lugar do ladrão, eu tomo o lugar do bandido, eu me entrego por inteiro, porque eu sou o Barrabás, eu sou o filho do Pai, mas eu sou o verdadeiro. Sabe o que isso me traz à memória? Que não basta ter nome de crente, nós precisamos ser. Não basta ter nome de filho de Deus, nós precisamos ser. Porque esse Barrabás, ele tinha o nome de filho do Pai, mas ele não tinha atitude de filho do Pai. Mas Jesus tinha. E ele veio tomar o meu e o teu lugar, ele veio tomar o lugar de Barrabás. Eu imagino Jesus indo junto com Barrabás, e a multidão gritando: solte Barrabás. E Pilatos ali dizendo: mas é um assassino, é um bandido, é um ladrão, eu preciso ficar com ele. Mas existe uma cultura que no tempo da Páscoa tem que ser liberado um, e o povo está pedindo que seja ele, então libere ele. Mas ele acabou de matar um soldado romano em Cafarnaum. Ele acabou de matar um soldado de Roma em outra cidade. Mas para que o silêncio tome a cidade e todos se calem, então vamos crucificar a Jesus. Para que o propósito se cumprisse, para que o princípio se cumprisse, ele tomou o nosso lugar. As nossas dores e as enfermidades da nossa vida já foram levadas sobre ele. A nossa tristeza, a nossa angústia, a pandemia, a pobreza, a miséria, o engano, a derrota, as falsas religiões, ele já levou no madeiro. Ele já fez tudo isso. Ele já se entregou por nós. Esse homem chamado Barrabás representa eu e você. Verdadeiramente Jesus tomou o nosso lugar, nos dando a possibilidade dessa libertação, a possibilidade desta salvação. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 11 ao verso 13 diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas presta atenção agora: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo aquele que entregar a vida a Jesus, que devolver a sua vida no altar, que entregar a sua vida àquele que morreu, mas ressuscitou por amor de nós, tem uma promessa: deu-lhes o poder. Ser filho de Deus é poder. Ele diz: deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Todos são criatura até devolverem a vida a Cristo, até se entregarem verdadeiramente a Cristo. São apenas criatura.
Mas a partir do momento que reconhece Jesus, que reconhece que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele acima de tudo é Pai, Ele nos dá um poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Tem que crer, irmão. Não basta dizer que é, não basta levantar a mão. Deus nos deu um poder tremendo e nos torna seus filhos a partir do momento que o recebemos como nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu quero ler mais um texto com você. 1 João capítulo 2. Aleluia. 1 João capítulo 2. Diz o seguinte, 1 João 2, do 1 ao 6, meus filhinhos, olha o termo que João usa, ele tem certeza que todos aqueles ao qual vão ler essa carta entregaram a vida a Jesus, são discípulos agora, são filhos, são diferenciados. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, lembre-se, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Mas preste atenção, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então tem um porém aqui. Nisto sabemos e conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, este é um mentiroso, e nele não está a verdade. Jesus é a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, e aperfeiçoado nisto, conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, queremos essa tão grande salvação? Queremos dizer, sou filho de Deus? Quero dizer, eu o conheço? Quero dizer, Ele é meu Pai, como está dizendo ali no texto? Então faça o seguinte, guarde os mandamentos e ande como Ele andou. Sabe qual é o problema de chamar Deus de Pai? É não ter convicção de filiação. João está dizendo, filhinhos, não peque não. Mas se porventura você vier a pecar, lembre-se, você tem um advogado que é justo, o nome dele é Jesus, ele é advogado, ele te perdoa, ele legisla ao teu favor, ainda há oportunidade, você está vivo, ele é advogado, meu irmão, morreu, ele se transforma em juiz agora, até a morte ele é advogado. Lembra do ladrão na cruz? Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ainda estava vivo, nos últimos suspiros. Jesus virou o rosto para ele, a Bíblia diz, olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é isso? Há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de salvação, há oportunidade de filiação. Você não me conhecia, mas agora você passou a me conhecer. Você recebeu a oportunidade, você recebeu a chance, e essa oportunidade eu e você estamos recebendo aqui nesta manhã. A oportunidade de aprender a chamar Deus de Pai, porque estamos vivos. Ele não está longe, Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Ele não quer que a gente venha fazer visita, Ele quer que a gente faça dele a nossa morada. Ele quer ser meu lugar de conforto, Ele quer ser meu lugar de paz, Ele quer ser meu lugar de cura. É para isso que servem os braços de um pai. E eu não sei que tipo de pai você teve, e eu repito o que eu disse naquele culto, debaixo dessa frase. Talvez o teu pai não foi tão bom, e por isso você também tem medo de Deus como pai, porque o teu pai te flagelava, te abusava, ou a mãe, ou sabe Deus lá quem.
E quando você pensa em alguém de autoridade, quando você pensa em alguém com o nome de pai, o teu coração se fecha, a sua mente se fecha. Eu quero dizer para você que no tempo da tua maior dor, mesmo que teu pai tenha causado essa dor, o Pai dos pais, o Senhor dos senhores, estava olhando para você, estava cuidando de você, porque independente disso, Ele nos trouxe vivos até aqui, para nos curar, nos libertar nessa manhã, e dizer: eu amo você, eu te chamo de filho, tenha liberdade de me chamar de Abba, de papaizinho, de papai querido, me chame de Abba. É isso que Ele quer, querido. Ele não quer que você diga: Deus, 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 aquela oração longa, fria. Ele quer que a gente se arrependa, porque existe um advogado. Existe um advogado que nos perdoa, que nos cura. Mas Ele diz: ei, tem mandamentos. Tem mandamentos, tem princípio. Você entrega a vida, recebe Ele como pai, Ele te recebe como filho. E agora você precisa entender a linguagem do pai. A linguagem do pai está aqui. É por isso que você vem para culto, para aprender. Mas não é só aqui, você precisa voltar para a tua casa e se alimentar. Você precisa ter intimidade com o pai. Você precisa deitar no colo do pai. Você precisa ir, pular nas costas do pai. É isso que é intimidade. Não é chamar ele de brother, não é chamar ele de você, não é chamar ele de cara. É chamar ele de pai e ter atitude de filho que honra o pai. Porque a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva bem e longos dias sobre a terra. Você quer viver bem, meu irmão, enquanto você está vivo aqui? Honre o pai. Porque quem honra o pai aqui na terra vai viver eternamente com ele em glória. É isso que Deus tem para nós nessa manhã. É isso que Deus quer continuar falando conosco ao sairmos daqui. Porque como ontem eu fui pregar em uma outra igreja, e eu vi um pastor ancião dizendo: deixa eu dar a benção para o final do culto. Aí ele se corrigiu, falou: não, final do culto não, porque o culto nunca acaba. Final desta reunião, volta para a tua casa e continue cultuando a Jesus. Eu gostei disso. Então, nesse momento, eu quero terminar essa palavra dessa reunião, para que você volte com o Abba para casa e continue cultuando, adorando, amando e tendo intimidade com Ele, como um filho tem com o pai, não como um bagunceiro quer ter intimidade. Não como um filho do vizinho que admira o outro pai e acha que é filho. Não, você não acha. Você precisa ter certeza. Você precisa ter convicção. E para isso, você precisa confessar com a tua boca. Você precisa dizer com teus lábios: eu te reconheço, Jesus, como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu sou um Barrabás perdido. Mas eu quero ser um Barrabás encontrado. Eu quero ser um filho do pai, eu quero ser um filho do papaizinho querido. Eu merecia a cruz, eu merecia a morte, eu merecia tudo isso, mas o Senhor morreu a minha morte, o Senhor foi crucificado no meu lugar, e não precisa mais disso, é somente seguir os princípios. Aleluia. Se coloque de pé. Existe um princípio que precisa ser seguido. Existe uma vida que precisa ser devolvida aos pés da cruz. Jesus está aqui nessa manhã, irmãos. Ele sabe que eu viria, Ele sabe que você viria. Ele sabe quem necessitava estar aqui nesse culto dessa manhã. Vai ter um culto à tarde, vai ter um outro público. Vai ter um outro pregador, à noite vai ter um outro público, vai ter um outro pregador. Deus vai usá-los, cada um do seu jeito, da sua maneira, para atingir e alcançar a mente e o coração de cada uma dessas pessoas. Mas você está aqui nesta manhã, ouvindo esta mensagem. Deus preparou este dia, Deus preparou este tempo, Deus preparou este momento, para eu e você entendermos hoje, que intimidade com Deus não é chamar Ele de qualquer coisa.
intimidade com Ele é chamá-lo de pai, é chamá-lo de Abba, papai, papaizinho querido. Eu preciso entender a paternidade de Deus, eu preciso entender a minha filiação, eu preciso entender e reconhecer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Sem Ele não há caminho, sem Ele não há verdade, sem Ele não há vida. E Ele nos trouxe aqui essa manhã. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você se coloque diante de Deus essa manhã. Talvez você nunca conseguiu dizer com o teu coração aberto e com teus lábios dizer: Pai, eu estou aqui. E talvez você tenha vergonha e medo de dizer Pai, porque você pecou. Ei, João disse: filhinhos, não peque, mas se porventura vier a pecar, lembre-se, se arrependa. Porque enquanto você está vivo, há oportunidade de arrependimento. Se arrependa, porque o advogado está perante nós. O Pai que se manifestou em forma de Filho intercede por nós. E Ele está no meio da igreja, Ele está ouvindo a sua igreja, Ele está ouvindo o clamor da igreja, Ele está ouvindo o clamor de um coração contrito e quebrantado, de homens, mulheres, jovens e velhos. Não importa o quanto você pecou, o quanto de idade você tem, o quanto tempo você tem de igreja, se você se arrepende diante do Pai, Ele te cura, Ele te perdoa, Ele te sara. E principalmente, além de tudo isso, Ele te salva. Feche seus olhos e ore ao Espírito Santo agora. Não espere que eu ore por você, ore você pela sua vida. Pede para Deus agir com a presença dEle na sua vida, para Ele entrar com a presença dEle na tua intimidade, na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, curar você, no espírito, na alma, no corpo, regenerar a tua vida. Mas para isso tem que ter arrependimento, para isso tem que ter confissão, para isso tem que entrar diante de Deus e dar nome para essa tristeza. Entrega para Jesus. Ele sara, Ele cura, Ele restaura, Ele redime. Ele está aqui. É o meu tempo, é o teu tempo. Não olhe para a esquerda, para a direita, nem para cima e nem para baixo. Feche os seus olhos e ame ao Senhor através das suas palavras agora. Se coloque diante de Deus. Você entendeu? Ele é Pai. Jesus só o chamava de Pai. Jesus nos instruiu na paternidade. Ele é o Abba Pai, o papaizinho, o papai querido, o papai amado, o papai que perdoa, o papai que sara, o papai que redime. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se entregue a Jesus, se entregue aos caminhos do Senhor e deixa Ele curar a tua vida, deixa Ele libertar a tua vida. Você não é tão bom quanto você imagina, mas Ele te sara, Ele te cura, Ele te perdoa, Ele te limpa de dentro para fora. Ele perdoa pecados, Ele sara feridas, promiscuidades, pornografias, adultérios, bebedices. O Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor perdoa. Ele limpa, Ele limpa, Ele limpa, Ele limpa, Ele limpa completamente. Ele sara completamente, Ele restaura completamente. Enquanto o louvor é entoado, eu quero que você ore ao Espírito Santo. Eu quero que você dê nome às coisas que estão vindo agora ao teu coração, e que você entre diante de Deus e o chame de Pai. Na intimidade do Pai, você confessa, você deixa e é alcançado por esta misericórdia, é alcançado por este amor, é alcançado por este perdão. Existe perdão para nós, existe perdão, existem possibilidades. Vamos adorar. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Não pare de orar, meu irmão, não pare de orar, não pare de se colocar diante de Deus.